Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Davi Buturi. Nós vamos para mais uma aula de probabilidade estatística. Hoje a gente vai tratar de como usar tabelas de distribuições, aquelas tabelas para fazer testes de hipótese, para construir intervalos de confiança. Apesar dessas tabelas estarem caindo em desuso a cada dia que passa, por conta da conveniência de softwares e outras ferramentas online, eu vou dar essas duas, inclusive essas duas abordagens, a tradicional, né, usando as tabelas, e de uma ferramenta online que eu encontrei e que eu achei muito fácil e muito bacana de usar. Bora lá? Então, nessa aula a gente vai falar do que são as distribuições, do que são as tabelas de distribuições, né? Falar da tabela Z, tabela T, tabela de Q quadrado e a tabela F. Tem outras tabelas de distribuições, algumas tabelas mais específicas, dependendo do problema que você estiver trabalhando, né? Principalmente nas questões de comparações múltiplas, teste post-hoc, coisas desse tipo. Mas a gente vai se concentrar nessas quatro, que são as mais básicas, e elas estão presentes em todos os cursos de probabilidade estatística que você puder pensar. Então a gente vai... O primeiro, né? Vamos comentar aqui o que são essas tabelas, né? Nessas tabelas a gente encontra resultados de cálculos de probabilidades ou dos quantis populacionais teóricos, né? A tabela Z, em particular, traz o resultado de probabilidade. As demais não trazem probabilidade, não. Elas trazem direto o quantil, que são conhecidos como os valores críticos para a construção, para a realização de teste de hipótese e os limites, né, associados às margens de erro dos intervalos de confiança. Elas são úteis porque elas facilitam um problema recorrente que a gente tem em probabilidade estatística, que é a necessidade de realizar integração numérica. E para não ficar executando essa tarefa tediosa o tempo todo, a gente facilitou esse problema ao construir essas tabelas que estão amplamente disponíveis nos livros de probabilidade estatística, nos livros básicos de probabilidade estatística, também estão disponíveis aí na internet, e hoje a gente já tem ferramentas online e softwares também que são capazes de realizar essas integrações numéricas na hora, né? Porque elas não são efetivamente complicadas, elas são só tediosas. A gente, como comentei, né, a gente usa as tabelas para construir intervalos de confiança ou para obter os valores críticos do teste de hipótese. Mas se você está assistindo essa aula aqui, você já deve saber o que são essas tabelas e você está interessado em como usar essas tabelas. E aí a gente já vai para abordar esse assunto já direto, tá bom? A tabela Z, todas as tabelas são fáceis de usar. A tabela Z, talvez, entre todas essas quatro tabelas que eu vou apresentar para você hoje, a tabela Z deve ser a mais diferente, talvez a mais complicadinha de usar. Porque na tabela Z, o que a gente encontra dentro da tabela são as probabilidades, né? E geralmente nas outras o que a gente tem são os quantis populacionais. A tabela Z ela é interessante e ela foi construída, pensada no cálculo de probabilidades na distribuição normal padrão. Aquela distribuição normal que tem média zero e variância igual a 1. Então, o que a gente encontra de fato na tabela Z é a solução dessa integral, né, que vai de menos infinito até um valorzinho Q, que é o valor que a gente quer calcular, a respeito do qual a gente quer calcular a probabilidade, né, da distribuição normal padrão. Isso daqui é equivalente à probabilidade de uma variável aleatória normal padrão assumir um valor menor ou igual que esse Q, né, que é essa probabilidade que é o quantil que a gente quer calcular a probabilidade. Isso também é a mesma coisa que a função de distribuição acumulada da variável aleatória normal padrão. Então é isso que a gente encontra na tabela Z, as soluções numéricas dessa integral aqui, que equivale a função de distribuição acumulada de uma variável aleatória normal padrão. Tem algumas versões das tabelas que tem só metade da distribuição normal.
E tem algumas variações nas diferentes tabelas que você pode encontrar por aí. Eu vou ensinar uma versão só, que eu acho que é a mais completa, que é a tabela toda, né, que é a distribuição acumulada completa. Claro, nada impede que a gente use a tabela Z para, ao invés de encontrar as probabilidades, encontrar os quantis. Quando a gente vai construir a tabela Z no R, a gente pode usar essas duas funções. Na aula que tem do R, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu falo um pouco dessas funções pnorm, qnorm, que são usadas, né? A função pnorm retorna, você dá o quantil e ela fornece a probabilidade. Então, a função pnorm é de fato a solução dessa integral numérica aqui. E a função qnorm fornece o quantil. Então, a função qnorm, você dá a probabilidade e ela fornece o valor de Q, que assume aquela probabilidade. Vamos dar uma olhada no gráfico de como é que funcionam essas funções pnorm e qnorm para a gente entender também o que está disponível na tabela Z. Bom, o quantil, por exemplo, esse 0,56, bom, primeiro, né, essa aqui é a distribuição normal padrão. Você vê que a média aqui dela é 0, né, a variância é 1, depois do menos 4 praticamente não tem, e acima do mais 4 e para baixo do menos 4 praticamente não tem probabilidade, né, a probabilidade está mais concentrada aqui entre esse intervalo menos 4 até 4. Apesar de que a distribuição normal, o seu espaço de mensuração, padrão ou não, é sempre de menos infinito a mais infinito. Bom, tudo bem. Então, se eu quiser calcular a probabilidade do quantil 0,56, isso é um cálculo de área, né? Então, tudo que está em vermelho aqui é a solução daquela integral até usando Q igual a 0,56. Se a gente resolver aquela integral numérica aqui, a gente vai obter o valor 0,7122. Isso daí é de forma aproximada, né? Teria muitas outras casas decimais aí. Então, se eu vou lá no R e digito assim, pnorm 0,56, ele retorna a área, o R vai retornar para a gente a área que é aproximadamente 0,7122. Por outro lado, se eu tenho a área e eu quero saber qual é o quantil, eu vou lá, uso a função qnorm, cuja entrada é uma probabilidade, por exemplo, 0,7122, então eu estou fornecendo a área, aí ele vai me dar o quantil 0,56. Então existe essa troca, né? Ou eu entro com o quantil e obtenho a probabilidade, ou eu entro com a probabilidade e tenho como retorno o quantil. A maior parte das tabelas, a gente tem nas colunas dispostas as probabilidades bastante específicas, que são as probabilidades amplamente utilizadas como níveis de confiança e os níveis de significância. E aí, dentro da tabela, tem os quantis. A tabela Z é um pouco diferente nesse sentido, porque o que ela tem nas linhas e nas colunas são os quantis e dentro da tabela tem as probabilidades, né? Então, o que a gente encontra lá na tabela Z vai ser, e particularmente na tabela Z que eu vou mostrar para vocês, ela tem nas linhas até a primeira casa decimal, né? Então, se você quisesse encontrar a área ou a probabilidade do quantil 0,56, do valor de y igual a 0,56. Eu iria lá na linha 0,5, na coluna 6, eu ia encontrar 0,7122 nessa combinação de linha e coluna. Claro que eu vou fazer isso daí com vocês passo a passo, acessando a tabela em versão PDF no portal e tudo mais. A tabela Z tem muitos usos na estatística, fora os cálculos de probabilidade, né, que é lá da área da probabilidade. Mas na estatística, a gente pode usar a tabela Z para construir intervalos de confiança exatos para a média normal quando a variância é conhecida. A gente constrói os intervalos de confiança assintóticos para os parâmetros de quaisquer distribuições
pensando no teorema central do limite e no método da máxima verossimilhança. Então tem as aulas também específicas sobre esses dois assuntos, também vou deixar na descrição do vídeo. Então, os intervalos de confiança assintóticos são aqueles que são válidos só quando o tamanho da amostra vai para infinito. Na aula de teorema central do limite, eu mostro para você que esse infinito não precisa ser tão infinito assim, não é um tamanho de amostra tão grande necessário assim. Mas, na teoria, né, eles só são válidos para esse tamanho de amostra crescendo até o infinito. Mas o que é interessante disso é que a gente consegue simplificar nossas construções de intervalos de confiança ao construir intervalos de confiança aproximados, assintóticos, usando a tabela Z, usando a distribuição normal. Então a gente consegue aí construir intervalos de confiança para parâmetros de quaisquer distribuições. Por exemplo, eu sempre uso o que a gente mais encontra nos livros de estatística básica são os intervalos de confiança para proporção, e alguns livros omitem a informação de que se trata de uma proporção binomial, lá do modelo binomial. Alguns estendem, alguns param por aí, outros estendem até a média Poisson, alguns falam também da taxa exponencial e outros parâmetros aí. A gente pode, além de construir intervalos de confiança, obter os valores críticos de testes de hipótese, tendo adotado um determinado nível de significância. Por exemplo, o teste Z exato para a média normal com variância conhecida. Veja que existe uma associação, né, entre o intervalo de confiança exato e o teste Z exato para a média normal, quando a variância é conhecida. Então a gente usa a tabela Z também, usa a tabela Z nesses dois casos. Também existem os testes Z assintóticos, que são que funcionam de forma similar a esses intervalos de confiança assintóticos. Na literatura estatística, são conhecidos como os testes de Wald. Dificilmente esse termo aparece nos livros de estatística básica, mas é interessante aí para o conhecimento. Então vamos ver esses 3 exemplos de como usar de fato a tabela Z. Então vamos imaginar, suponha que o produto, numa linha de produção, tem a distribuição normal de média 500 gramas e desvio padrão 36 gramas. Qual a probabilidade de que um item selecionado ao acaso aí dessa linha de produção, dessa população, tenha peso menor que 520 gramas, item A? Então vamos lá. Nosso problema, nosso 1, né, x é uma variável aleatória com distribuição normal de média 500 e variância 36 quadrado, né, porque o nosso desvio padrão é 36. Veja só, esta não é uma distribuição normal padrão. Então, não posso usar a tabela Z diretamente. Eu preciso transformar o x em Z. Preciso padronizar a variável aleatória. Então, o item A quer saber qual que é a probabilidade de x, a variável aleatória, assumir um valor menor que 520. Bom, para eu usar a tabela Z, a primeira coisa que eu tenho que fazer é padronizar. Padronizar significa subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Se eu fiz isso de um lado da equação, vou fazer do outro lado da equação também. 520 menos a média, mi, dividido pelo desvio padrão, sigma. Né? Então, independente de mi e sigma aqui, a gente tem esses valores, né? Mi 500 e sigma 36. Independente desses valores, o lado esquerdo da equação já virou Z. Né? Então aqui a gente não precisa se preocupar. Agora aqui a gente tem que substituir os valores para fazer a continha. Fica, né? 520 menos... Menos 500 dividido por 36. Resolvendo essa continha aqui, eu sou muito ruim de conta de cabeça, então eu já preparei um exemplo que eu sabia quanto que ia dar. Essa continha aqui dá 0,56. Então a gente já até sabe qual que é o valor dessa probabilidade aqui, né?
que é exatamente equivalente àquela área do gráfico que a gente viu que dava 0,7122. Mas vamos lá ver como a gente resolve, encontra esse valor lá na tabela Z. Bom, lá no portal didático, eu coloquei assim para você. Independente aí da disciplina, eu vou pegar aqui métodos estatísticos, que é a que eu estou lecionando nesse momento, mas independente da sua disciplina aí, tem lá, isso na UFSJ, né? Vai ter lá a tabela de distribuições. Então eu disponibilizei para vocês tabelas em PDF. Então você pode entrar lá nas tabelas em PDF e vai ter aqui algumas tabelas. Tabela F, tabela Q, tabela T, tabela Q quadrado, que é a tabela X, né? Esse X aqui é a letra Q maiúscula, e a tabela Z em PDF, que é o nosso interesse aqui. Então você vai fazer o download aí e vai abrir a tabela Z. A gente quer a probabilidade. Vamos dar uma olhadinha lá. A gente quer a probabilidade de x ser menor que 520. A gente padronizou. A gente viu que a probabilidade de z ser menor que 0,56. Então, você vai lá do lado esquerdo aqui da tabela. Essa primeira parte da tabela vai de menos 3,9 até, né, menos 0,9, menos 0,08, menos 0,07. E a parte da direita aqui começam os lados, o lado positivo, de 0 até 3,9. A gente quer o valor 0,56. Então a gente vem aqui na linha 0,5, que tem até a primeira casa decimal, e vai até a coluna 6 e vai encontrar 0,71226. Olha lá, linha 0,5, coluna 6, 0,71226. Então, meu arredondamento ali não ficou muito bom, né? Seria 0,7123, talvez, um arredondamento um pouco melhor, né? Mas tudo bem. Essa aqui é a nossa probabilidade encontrada na tabela Z. Então, a gente vem aqui e escreve que a probabilidade de z de x ser menor que 520 é igual à probabilidade de z ser menor que 0,56, escrevi de novo, né? E essa probabilidade lá, consultando a tabela Z, é 0,71226, né? Que foi o valorzinho que a gente encontrou lá na tabela Z. Legal. O item B pede o seguinte: qual a probabilidade, né, de encontrar um peso maior que 520 gramas? Bom, vou apagar aqui a letra A. Agora a gente já encontrou a resposta. A variável aleatória x vai continuar sendo com distribuição normal de média 0, de média 500 e desvio padrão 36. A gente também vai ter que padronizar aí o valor da variável aleatória para a gente encontrar essa probabilidade. Então, item B. Qual que é a probabilidade de x ser maior que 550? Bom, eu preciso padronizar. Então, x menos a média, menos a sua média, dividido pelo seu desvio padrão, 36. Maior que 550 menos 500, que é a média, dividido por 36. Ok. O que aconteceu aqui? Lado esquerdo na equação virou z. Aí eu tenho que fazer a continha aqui. Como te falei, eu sou muito ruim de conta de cabeça. Eu vou abrir aqui minha calculadora para fazer essa continha. Então vamos lá. 550 menos 550, claro, dividido por 36, 1,3888 aproximadamente aí, né? Então 1,39. Vou escrever aqui 1,39. O problema
agora como você pode ver aqui, a nossa inequação, ela fala da probabilidade de z ser maior que a função de distribuição acumulada e a tabela z fornece apenas os valores menores que, né? A integral do menos infinito até o ponto. Então, a gente precisa usar algum artifício matemático aqui para obter essa probabilidade. Puxando lá da ideia de eventos complementares na probabilidade, a variável aleatória ela vai poder ter, né, ela pode assumir valores maiores que ou menor ou igual que, né? Então, só tem essas duas possibilidades, de forma que se você somar essas probabilidades tem que dar 1. Por isso que eu posso reescrever essa probabilidade de z ser maior que 1,39 como sendo 1 menos a probabilidade de z ser menor ou igual que 1,39. O igual para a gente aqui não vai fazer muita diferença, porque a variável ela é contínua, né? Então a probabilidade do ponto é 0. Não muda muita coisa para a gente que não. Vamos lá, consultar a tabela Z para obter essa probabilidade de Z ser menor que 1,39 aproximadamente, né? E aí sim a gente termina de resolver a continha. Então, vou baixar de novo aqui a tabela Z, que eu fechei ela. Então, da nossa tabela Z aqui em PDF, né? A gente quer saber a probabilidade de Z ser menor que 1,39, né? Então, a gente vem aqui na linha 1,3, a linha 1,3, coluna 9, 0,91774. 0,91774. Ok. Volto aqui para o nosso probleminha. 1 menos 0,91774. Completa. Basta agora a gente fazer a continha, né? 1 menos 0,91774. Essa probabilidade é, então, igual a 0,08226. E aí está resolvido o nosso item B do cálculo de probabilidades. O fato é que quando a gente está construindo intervalos de confiança ou executando testes de hipótese, a gente fixa as probabilidades, né? A gente fixa o nível de significância, a gente fixa a confiança que a gente quer usar. Então, a gente vai precisar, de fato, usar a tabela Z ao contrário, né? Os itens C e D ilustram essa questão. Então, determine o peso que deixa 5% dos produtos acima. Então, o que a gente está falando aqui? Que vou primeiro apagar aqui, né? Nosso item B. Ok. Então, o item C está falando assim, determine o peso do produto que deixa 5% dos produtos acima. Então, a gente sabe que a probabilidade de X ser maior que esse valor x de interesse é igual a 5%. Ou seja, a probabilidade de x ser maior que x é igual a 0,05. Ou seja, a gente já sabe qual que é o valor da probabilidade em si, né? O que a gente não sabe é o valor de x, é justamente o quantil, né? Quem é esse quantil aqui? Para a gente encontrar isso daí, a gente tem que padronizar da mesma forma, né? Probabilidade de Z ser maior que esse x menos a média dividido por 36 tem que ser igual a 0,05, né? Então, a gente vai ter que olhar na tabela Z ao contrário, e além disso,
a tabela Z só fornece os valores menores que, né? Então, a probabilidade de Z ser menor ou igual que esse x de interesse menos 500 sobre 36 é igual a 1 menos 0,05. Então, a probabilidade de Z ser menor ou igual que esse x menos 500 sobre 36 é igual a 0,95. Então, a gente vai guardar essa ideia aqui e vai achar lá na tabela Z quem é o valor que tem uma probabilidade aproximada de 0,95. Então, aqui na nossa tabela Z, a gente tem que procurar o 0,95 agora aqui dentro, né? Então, olha lá. 0,90, 0,91, 91, 92, 93, 0,94. Então, a gente vai ficar aqui, ó, 0,9495, 0,95053. Então, a gente tem que optar aqui por uma dessas duas aproximações. Nenhuma delas vai ser perfeita, né? Mas se a gente tivesse com maior precisão numérica, que a gente só tem duas casas decimais, né, nos quantis, então a gente escolhe qualquer um deles. Eu vou usar aqui o menor, tá? Então, a gente achou aqui a probabilidade 0,95 aproximadamente, né? E agora a gente olha quem é a linha e quem é a coluna. Então, linha 1,6, coluna 4, né? Então, a gente volta lá e faz justamente isso. O x menos 500 sobre 36 igual a 1,64 ou 1,65, o valor que você preferir, porque está aproximado mesmo. E resolve para x, né? Então, nosso x vai ser... Deixa eu apagar aqui em cima. O nosso x vai ser menos 500 sobre 36, vai ser igual aí a 1,64, que implica, né, que o nosso x é igual a 36 vezes 1,64 mais 500. Aí, resolvendo a continha, preciso fazer na calculadora. 36 vezes 1,64 mais 500, aproximadamente aí 559, vai ser o peso, que apenas 5% dos produtos são maiores do que ele, né? O nosso item D é muito similar, né? Então, vamos determinar a probabilidade, determinar o peso que deixa 75% dos produtos abaixo. Então, a gente quer encontrar a probabilidade de x ser menor que um x, ela tem que dar 0,75, né? Então, nossa questão é quem é o x? Da mesma forma, a gente vai padronizar, vai transformar em z, né? Então, a probabilidade de z ser menor que x menos 500, que é a média, sobre 36, tem que ser igual a 0,75. Então, a gente vai procurar o 0,75 lá dentro da tabela Z e vai ver quem é a linha e quem é a coluna para achar os quantis que satisfazem isso daí. Então, na nossa tabela Z, vai estar do lado positivo, né? Porque deu maior que meio, vai estar do lado positivo. 0,72, 0,76, 0,74, 75.490, não. Então, poderia usar aqui, por exemplo, entre 0,74857 e 0,71175, vamos usar o superior agora, que está mais próximo, né? Então, o valor de Z, cuja probabilidade é aproximadamente 0,75, é aproximadamente, né, 0,68. Então, a gente vai lá e substitui.
Então, nosso x menos 500 sobre 36 vai ser igual a 0,68. E aí é só resolver a continha, né? Então fica x é igual a 0,68 vezes 36 mais 500 aqui. Resolvendo na calculadora, 0,68 vezes 36 mais 500, aí aproximadamente 524,5. Então, se a gente fosse lá na distribuição normal, para esse problema aqui, o que está acontecendo é o seguinte. Vou desenhar aqui mais ou menos a distribuição normal, né? Então, a gente tem uma distribuição normal de média 500. Se a gente pegar aqui o 524, o ponto 524,5, a área aqui do 500 menor que 524, né, vai ser essa área aqui vai ser 0,75. Então é esse o valor que deixa 75%, é o peso do produto que deixa 75% dos demais abaixo. Pagar, para a gente fazer o nosso próximo exemplo, que daí já é mais a prática realmente de estatística e da construção de intervalo de confiança e da execução de testes de hipótese. Então, indo aí para o nosso exercício, exemplo 2, né? Exercício não, exemplo 2. O nosso exemplo 2 fala de construir um intervalo a 88% de confiança assintótico. Então, qual o valor de Z alfa sobre 2 que a gente deve utilizar? Primeira coisa, confiança é igual a 1 menos significância. E a significância é alfa, né? Então, a gente sabe que se a confiança é de 0,88, a significância é 1 menos alfa, que implica aí pra gente que o nosso alfa é de 0,12. Certo? Então, a nossa significância é 0,12, o nosso intervalo de confiança é assintótico, e se ele é assintótico, ele é baseado na distribuição Z. Se ele é baseado na distribuição Z, um intervalo de confiança, ele é simétrico, né? Então, o intervalo de confiança assintótico geral, o IC de 1 menos alfa por cento de confiança para o parâmetro θ, vai ser o θ chapéu mais ou menos o valor de Z em módulo, né? Com alfa sobre 2, vezes a raiz quadrada da variância do estimador θ chapéu. Tranquilo. Nós não vamos se preocupar aqui quem que é o parâmetro θ, quem que é o estimador θ chapéu. A gente está preocupado só em achar o valor de Z alfa sobre 2 da tabela Z. Então, a gente sabe que o nosso alfa é de 0,12. Então, o nosso alfa sobre 2 vai ser 0,12 dividido por 2. Então, o nosso alfa sobre 2 é de 0,06. É esse valor de Z que eu tenho que achar na tabela, que tem probabilidade, o valor de Z cuja probabilidade é 0,06. Então, a gente volta lá para a tabela Z e vai procurar aqui dentro da tabela Z o 0,06. Muitos zeros, né? 0,00, ainda está longe, 0,01, 0,057, 0,058, 0,059, 0,060. Tá, esse aqui acho que vai ser um valor próximo o suficiente. Então, a gente encontrou aqui um valor próximo do 0,06.
que dá na linha menos 1,5, na coluna 5. Então, o valor de Z alfa sobre 2 da tabela é menos 1,55. Mas veja só, que interessante. A distribuição normal tem essa propriedade de simetria. Então, ao invés de procurar o valor de alfa sobre 2, eu poderia procurar o valor de 1 menos alfa sobre 2. Então, se a gente tinha 0,06, eu posso procurar lá o valor de 0,94, né? Que vai dar em módulo o mesmo valor. Então, ao invés de eu o valor de menos 0,06, eu posso procurar lá o valor de 0,94. Eu também sei que ele vai estar lá no valor 1,55, porque em módulo eles são o mesmo valor, né? Por conta da simetria da distribuição normal. Então, eu posso olhar na tabela Z tanto o valor da significância dividido por 2, na hora de construir o intervalo, como eu posso olhar 1 menos a significância dividido por 2. 1,55, porque em módulo os valores são iguais. Quer dizer que o nosso valor em módulo de Z alfa sobre 2 vai ser aí aproximadamente 1,55. Vamos encontrar esse valor de forma mais exata usando ferramentas online agora, que elas podem ser até mais simples do que ficar procurando na tabela. Tá? Vamos voltar lá para o nosso portal didático. Ao invés de usar aqui as tabelas em PDF, eu vou acessar de novo as tabelas de distribuições aqui. Ao invés de entrar em tabelas PDF, eu vou usar a calculadora da distribuição normal. É um site aqui que eu encontrei que é muito, muito interessante. Então, veja só. Você tem que... Por padrão, ele fornece aqui a distribuição normal padrão. Então, se você acessar o site, vai estar com média 0 e desvio padrão 1. E a probabilidade cumulativa que a gente quer, né? A função, o valor da probabilidade da função de distribuição acumulada, a gente vai pegar o alfa sobre 2. O nosso intervalo de confiança era de 88%, então nosso alfa é de 0,12, o alfa sobre 2 é, portanto, 0,06. Aí a gente calcula aqui, só apertar calcular, ele dá um valor menos 1,555, né? Um pouco mais, com mais casas decimais que o que a gente usou. Aqui ele forneceu 3 casas decimais, a gente só tinha 2 lá na nossa aproximação na tabela. Como é em módulo, a gente pode usar tanto entrar aqui com o valor de alfa sobre 2, como com o valor 1 menos alfa sobre 2. Nesse caso seria 0,94. A gente apertar aqui para calcular, tem que deixar um campo em branco, né? Então, preenchendo aqui com 0,94, ele vai dar o mesmo valor, só que positivo, por conta da simetria da distribuição normal. Vamos lá. Se a gente decidir, item exemplo 3. Se a gente decidir realizar um teste de hipótese unilateral assintótico a 5%, qual o valor crítico de Z? Então, o nosso teste de hipótese assintótico vai ser um teste de hipótese desse tipo, né? H0 é θ igual a um θ0 versus uma hipótese alternativa H1 versus uma hipótese alternativa H1 de que θ é menor que θ0 ou θ maior que θ0. Então, essas são as duas opções unilaterais. O que vai importar para a gente, a informação do unilateral, é que nos testes de hipótese unilateral, a gente não divide a significância por 2.
Então, o nosso alfa do teste é 0,05. E a gente, ao procurar na tabela Z, a gente não precisa dividir o alfa por 2. Ao contrário dos intervalos de confiança, né, que são bilaterais, a gente divide o alfa por 2. E ao contrário também dos testes de hipótese bilaterais. Então, o nosso valor aqui de Z alfa em módulo ou o valor de Z1 menos alfa. Em módulo eles vão ser iguais, né? E é o valor cuja probabilidade acumulada é 5% ou valor de probabilidade acumulada 0,95%. Então a gente pode usar a nossa ferramenta online aqui, vou apagar, a probabilidade acumulada de 0,05 menos 1,645. Eu poderia também colocar a probabilidade acumulada de 0,95, né, que é a confiança, 1,645 também. Vamos conferir, 0,05 menos 1,645, ou seja, a mesma coisa. Se eu fosse lá na tabela em PDF, vou procurar aqui o 0,95, né? O valor aproximado aqui com duas casas decimais só. Linha 1,6, coluna 4, 0,94950, um valor aproximado aí para 0,95. Funciona. Então a gente está aqui. Deu 1, em módulo 1,645, né? Esse é o nosso valor crítico para o teste de hipótese unilateral a 5% de significância. Beleza, pessoal? Já entrando na tabela T, a tabela T fornece os quantis da distribuição T de acordo aí com uma probabilidade desejada. Ou seja, essa probabilidade está associada ou à confiança ou à significância, dependendo se a gente está construindo um intervalo de confiança ou um teste de hipótese. A tabela T é mais tranquila de usar até do que a tabela Z. A tabela T, assim como a Z, é construída a partir da solução numérica de uma integral, dessa integral aqui com essa cara bem feia, né? Bem complicada. E aí a gente procura nessa integral aqui, a tabela Q, vai ter a solução. A gente vai resolver para Q, para o quantil, né? De acordo com uma probabilidade igual a 1 menos alfa, no caso da confiança, ou igual a alfa, no caso da significância. Claro que dependendo, se eu estiver construindo um intervalo de confiança ou se eu estiver executando um teste de hipótese bilateral, eu tenho que dividir esse alfa por 2 ou esse alfa aqui por 2. A tabela T depende, o parâmetro da tabela T é esse nu aqui, né? Ou ni, que é uma letra grega, que é o parâmetro da distribuição T central, que é a que sempre que a gente vai usar. O ni é o número de graus de liberdade. Nos problemas mais simples que a gente vai enfrentar, como na construção de intervalos de confiança, né, para média normal com variância desconhecida, por exemplo, o nosso número de graus de liberdade é o tamanho da amostra menos 1. A gente vai localizar, a gente vai precisar desse valor na hora de olhar na tabela T. Se a gente for usar o R para encontrar o quantil, para resolver essa integral numérica aqui, a gente usa o comando QT, o quantil da distribuição T. É interessante notar que a distribuição T ela vai se aproximar da distribuição Z à medida em que o tamanho da amostra for para infinito. Né? A distribuição T converge em distribuição para a distribuição normal padrão. Vou mostrar aqui para vocês como que isso daí acontece. Então a gente tem o gráfico da FDP normal, da normal padrão, né, com média 0 e variância 1. E aqui eu plotei em cima da normal uma distribuição T com 1 grau de liberdade. Veja o que acontece.
As caudas da distribuição T são mais pesadas, ela atinge valores maiores do que a distribuição normal com maior probabilidade, né? Então, por exemplo, enquanto acima do menor que menos 4 ou maior que mais 4 na distribuição normal padrão já não tem probabilidade, na T tem uma boa área ainda, né? Uma área considerável, uma probabilidade considerável ainda. Porém, à medida em que a gente aumenta o grau de liberdade, olha aqui, uma distribuição T com 5 graus de liberdade, ela vai se aproximando já da distribuição normal. Uma distribuição T com 15 graus de liberdade, ela já está bastante próxima, pelo menos visualmente, da distribuição normal. Na verdade, essa distribuição T com 30 graus de liberdade, 50 graus de liberdade, tá mais próxima ainda da distribuição normal. Claro que essa igualdade a gente só atinge no limite quando o grau de liberdade vai para infinito, né? Mas a aproximação começa a ficar boa a partir já do 100, já está uma aproximação bastante parecida com a distribuição normal. A gente usa a tabela T para construir intervalos de confiança exatos para a média normal com variância desconhecida. Esse caso é o caso típico do uso da tabela T, o mais comum, né? Inclusive, o intervalo de confiança para a média normal é muito mais frequentemente construído baseado na distribuição T do que na distribuição Z, porque a distribuição Z assume que a variância é conhecida. Isso daí são raríssimos os casos em que a gente pode fazer uma afirmação tão forte dessas. A gente tem que estimar normalmente, então a gente usa a distribuição T. A gente usa a distribuição T também para realizar teste de hipótese para a média de uma população normal com variância desconhecida. Ou seja, é o teste de hipótese associado a esse intervalo de confiança, né? A gente também usa a distribuição T para realizar teste de hipótese para a média de duas populações normais independentes, com variâncias desconhecidas, porém iguais. Ou seja, a gente está no caso de homocedasticidade, quando a gente tem variâncias iguais, né? Porém, a gente tem que estimar do mesmo jeito. Quando a gente tem para a média de duas populações normais, que elas são relacionadas, isso daí também é muito conhecido como teste T pareado, né? E o caso do problema de Behrens-Fisher, né? Quando a gente vai fazer um teste de hipótese para a média de duas populações normais independentes, com variâncias, além de desconhecidas, também diferentes. Isso daí é conhecido como problema de Behrens-Fisher. Tem algumas soluções. A solução mais comum para o problema de Behrens-Fisher é utilizar uma aproximação para o grau de liberdade, para o Ni. A gente usa um Ni-chapéu para solucionar esse caso. A gente vai se concentrar aqui só nos casos mais simples, para realmente aprender a usar a tabela T. Então, vamos ver esses exemplos. Se desejarmos construir um intervalo a 90% de confiança para a média normal com variância desconhecida, da qual foi retirada uma amostra de tamanho n igual a 10, qual o valor de Tni alfa sobre 2 em módulo que a gente deve utilizar, né? Bom, primeira coisa é que um intervalo de confiança, o nosso intervalo de confiança para a média normal com variância desconhecida vai ter n menos 1 grau de liberdade. Como o nosso tamanho de amostra aqui foi 10, então vai ser 10 menos 1, então nosso número de graus de liberdade é 9. A confiança adotada, confiança é 1 menos significância, é de 0,9, de 90%, né? Que é igual a 1 menos alfa, o que implica que o nosso alfa é de 0,10. Porém, no intervalo de confiança, aparece o valor em módulo de t com alfa sobre 2. Então, o nosso alfa sobre 2 é 0,05. Então, a gente já tem essas informações aqui. A gente quer o valor de t em módulo com 9 graus de liberdade e significância
dividido por 2 igual a 0,05. A distribuição T é simétrica também. Então, tanto faz a procurar na tabela T, dependendo da tabela T que você tiver aí, o 0,95 ou 0,05. Vai funcionar da mesma maneira. Bom, vamos lá. Então, a gente vai aqui nas nossas tabelas em PDF e vou abrir a tabela T. Vai fazer o download aqui, já abrindo a tabela T. O que a gente tem aqui? A gente tem os graus de liberdade nas linhas e as significâncias nas colunas, né? Então, aqui, 25% significância, 10% significância, 5% significância e os demais valores. Quando a gente dividiu o alfa por 2, a gente achou 0,05. Então, o nosso valor da tabela T vai ser simplesmente aquele valor da linha do grau de liberdade, que é 9, na coluna 0,05. Né? Então, 1,8331. Esse é o nosso valor da tabela T. Mais fácil que usar até do que a tabela Z, né? Então, 1,8331. Fechou. Exatamente esse o nosso resultado da tabela T. Então, indo aí para o nosso exemplo 2 da tabela T, se decidirmos realizar um teste de hipótese unilateral para a média normal com variância desconhecida de uma população, cujo tamanho da amostra foi n igual a 15 a 5% de significância, qual o valor crítico? Qual o valor crítico? Tem que ser do t, porque a gente está falando de um teste de hipótese para a média normal com variância desconhecida. Então, a gente está testando H0 mi igual a mi0, nosso valor de referência para a hipótese nula, né? E a nossa hipótese alternativa, mi menor que mi0, porque ele é unilateral, ou mi maior que mi0, né, que são as duas opções unilaterais do teste de hipótese, né? Então, o nosso valor crítico do teste, a gente precisa saber qual que é o grau de liberdade. Nosso ni vai ser n menos 1, né, porque é um teste de hipótese para uma população, então o grau de liberdade é n menos 1. Então, o nosso grau de liberdade vai ser 15 menos 1, então o grau de liberdade é 14. E o teste é unilateral, a gente divide por 1, né? Eu sempre brinco com isso. Então, o nosso nível de significância alfa é direto os 5%. Né? O que implica que a gente vai olhar na mesma coluna que a gente olhou na tabela T no exemplo anterior. O que vai mudar vai ser a linha em que a gente vai olhar para observar o valor de T, né? O T em módulo com 14 graus de liberdade e 5% de significância, sem dividir por 2, porque o teste de hipótese é unilateral. Então, lá na nossa tabela T, a coluna vai continuar sendo a 0,05, né? Só que agora a linha é a linha 14 do grau de liberdade, 1,7613. Né? Vou aqui já confirmar esse valor na tabela dinâmica, lá na ferramenta online que a gente tem. Então, calculadora, distribuição T, aqui na tabela de distribuições do portal. Né? Então, acessa o site aí, que eu também gostei bastante. Tá um pouquinho lento ao acessar o site. Será que é um problema na minha internet? Não, não é. Então, essa opção da tabela T aqui vai ser o V, que é o grau de liberdade. A gente
a gente já sabe que é 14, né? Então ele desenha aqui a distribuição T com 14 graus de liberdade. A nossa probabilidade, a gente quer saber o valor de x, né? O quantil ou y, né? E a gente vai fornecer a probabilidade aqui para pro programinha. Então, a nossa probabilidade é 0,05, né? Aí a gente dá um Enter aqui. Ele vai fornecer um valor negativo de 1,76131. Vamos conferir se é 0,7613. Então, muito similar, né, ao nosso valor que a gente encontrou aqui, só que aqui está negativo por conta da questão da simetria da distribuição T também, né? Se eu colocar aqui 0,95 e dar um Enter, ele vai dar o mesmo valor, só que agora positivo. Então, na tabela T, na distribuição T, vai tanto fazer aí se a gente vai usar o lado negativo ou o lado positivo, porque a gente está preocupado com o valor em módulo, com o valor crítico, né? Então, aqui na funçãozinha online, que tem na ferramenta online aqui que eu passei para vocês, tem a opção, vai fornecer uma casa decimal a mais do que lá na tabela em PDF. Então, 0,7613, 1,7613. Esse é o nosso valor crítico do teste de hipótese. Então, gente, vamos anotar aqui, só para completar o problema, 1,7613. Então, tá aí resolvido o nosso exemplo 2. Beleza? Vamos dar uma lida no exemplo 3. Se decidimos realizar um teste de hipótese agora bilateral para a média normal com variância desconhecida de duas populações independentes e homocedásticas a 5% de significância, cujos tamanhos de amostra foram N1 na primeira população foi 10 e N2 igual a 12 na segunda população, né? Então, vamos começar o nosso exemplo 3 aqui. Então, a gente está realizando um teste de hipótese para duas populações. Então, nosso teste de hipótese é que a média na população 1 é igual à média na população 2, na hipótese nula, versus a hipótese alternativa bilateral de que μ1 é diferente de μ2, porque ele é um teste de hipótese bilateral, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa obter é o nosso grau de liberdade. O grau de liberdade para o teste de hipótese para duas populações independentes homocedásticas vai ser N1 mais N2 menos 2. Então, a gente tem que o nosso N1 é 10, o N2 é 12, menos 2. Então, fica 10 mais 10, né? Nosso grau de liberdade para este problema é 20. Então, a gente tem que olhar lá na linha 20. O nosso nível de significância adotado é 5%. Porém, esse é um teste de hipótese bilateral. Se é bi, eu vou dividir por 2. Então, a coluna que eu tenho que olhar lá na tabela T vai ser o alfa 0,05 adotado no teste de hipótese sobre 2. Então, é lá na coluna 0,025. Então, isso vai fornecer um valor de T com 20 graus de liberdade e 2,5, né? Alfa sobre 2. A gente tem que olhar lá. Então, similarmente, eu poderia preencher aqui, né, o 0,025. Ele vai fornecer aqui para a gente um valor negativo, mas o nosso valor crítico vai ser sempre em módulo, 2,14479. Poderia também, no lugar disso, preencher o 1 menos alfa sobre 2, ou seja, 1 menos 0,025, 0,975. É o mesmo valor, só que agora positivo.
Isso usando a ferramenta online, né? Na nossa tabela T, em PDF, eu tenho que olhar lá na linha 20, na coluna 0. Errei aqui, né, pessoal? Eu tenho que substituir o grau de liberdade aqui. Então, desculpe. Vamos lá. A nosso alfa é 0.025. Então, o valor com 20 graus de liberdade dá 2.08596. Mas, na verdade, eu também poderia usar a cauda superior, né? Que é o mesmo valor, só que agora positivo. Então, na nossa tabela T, com o grau de liberdade 20, na coluna 0.025, 2,0860, comparando aqui com o valor obtido na ferramenta online, como tem uma casa decimal a mais aqui, né, o valor está mais preciso. Porém, eles são muito próximos, né? A tabela aqui em PDF tem uma casa arredondada. Tanto faz o que você vai usar nesse caso, né? Então, os 2,0860. Vamos preencher aqui. 2,0860 é o nosso valor crítico para realizar o teste de hipótese bilateral para média normal de duas populações independentes e homocedásticas com esses tamanhos de amostra. Então, entrando aí, pessoal, na tabela aqui quadrado, da mesma forma que a distribuição T, ela vai ser uma tabela simples de usar de forma muito similar. Acontece que a distribuição Q quadrado, ela não é simétrica. Então, olhar o valor de alfa ou o valor de 1 menos alfa vai ser diferente. Mas, então, a tabela Q quadrado vai ter duas partes, né? Ela vai ter nas linhas o grau de liberdade também, que vai variar de acordo com o problema. E vai ter nas colunas diferentes valores de probabilidades associados aí à confiança ou à significância. Da mesma forma, a tabela Q quadrado, ela é construída a partir da solução numérica dessa integral, que é um pouco mais agradável de olhar do que a da distribuição T. Então, só que a distribuição de Q quadrado ela é positiva, então por isso que ela não começa no menos infinito aqui, ela começa em zero, né, até o Q. A gente vai fornecendo alfa, fornecendo 1 menos alfa ou fornecendo alfa, a gente resolve numericamente essa integral para achar o valor de Q. Assim como a distribuição T aqui quadrado depende de um parâmetro ni, que é o parâmetro nu, que é o grau de liberdade, né? Nu ou ni, né? Em português a gente fala ni. Que vai depender do problema, dependendo do teste de hipótese que a gente estiver realizando, dependendo se a gente estiver construindo um intervalo de confiança, né? Então vai depender do problema, o grau de liberdade. Se a gente estiver usando o R para calcular esse quantio, a gente vai usar a função QQISC, né? Para encontrar o quantio. E uma questão interessante a respeito da distribuição de Q quadrado é que se eu tiver uma variável aleatória normal padrão, ou seja, se Z tem distribuição normal de média 0 e variância igual a 1, uma variável aleatória transformada, vamos chamar ela aí de W, for igual ao Z quadrado, então a distribuição de Z é Q quadrado com 1 grau de liberdade. Se eu tiver uma sequência de variáveis aleatórias independentes, Z1, Z2, Zn variáveis aleatórias, cada uma delas com distribuição normal padrão, e eu tomar o somatório para ir indo de 1 até n de z ao quadrado, então essa variável aleatória w aqui
tem distribuição de Qi quadrado com n graus de liberdade. E é assim que é assim a origem matemática da distribuição de Qi quadrado. A gente não precisa se preocupar muito com isso agora não. A gente está interessado em usar a distribuição de Qi quadrado. Bom, essa aqui é a cara, o formato da FDP da Qi quadrado com 1 grau de liberdade. Se eu aumentar o grau de liberdade, eu aumento um pouco a cauda, né? Parece, ela lembra um pouco a distribuição exponencial com 1 grau de liberdade, né? Mas se eu já saio, se eu já vou para 4 graus de liberdade, ela já assume uma outra forma bastante diferente, né? Ainda bastante assimétrica à direita, né? E é interessante notar que a distribuição de Qi quadrado, ela vai sendo deslocada à direita à medida em que eu aumento o número de graus de liberdade, né? Inclusive o pico dela aqui, né, está associada aos graus de liberdade da distribuição. Bom, e a gente usa a tabela de Qi quadrado, a distribuição de Qi quadrado, para construir intervalos de confiança exatos para a variância normal. A questão do intervalo de confiança para a variância normal é que a gente acaba construindo intervalos de confiança que são simétricos, apesar da distribuição de Qi quadrado ser assimétrica. Esses intervalos de confiança, eles são exatos, eles têm a confiança, atingem a confiança nominal estabelecida, né, de, sei lá, 95%, 99%. Acontece que eles não são, esse intervalo de confiança simétrico, né, dividindo a confiança, a significância por 2 desses intervalos de confiança, eles não são os mais curtos, tem maneiras mais eficientes de construir um intervalo de confiança. Esse que a gente vê, né, esses que a gente normalmente usa mais, né, o intervalo de confiança do tipo n-1 vezes o S2 sobre o quantil da distribuição Qi quadrado. Aí, com os seus V graus de liberdade, alfa sobre 2, no limite superior, e n-1 vezes S2 sobre a quantil da distribuição Qi quadrado com V graus de liberdade e 1 menos alfa sobre 2. A gente usa para construir esse intervalo de confiança 2 quantias diferentes. Na verdade, esse daqui fornece o limite superior, esse aqui fornece o limite inferior do intervalo, né? Como você pode ver, a gente está pegando o nível de significância e dividindo por 2. Não é o intervalo de confiança mais eficiente, mas é o que a gente mais encontra nos livros textos de estatística básica na construção dos intervalos de confiança para a variância normal. Similarmente, o intervalo de confiança para o desvio padrão costumeiramente a gente tira a raiz quadrada só dos limites do intervalo. Isso daí nem fornece, aí nesse caso não é nem exato o intervalo de confiança, porque o desvio padrão tem uma outra distribuição amostral que não é aqui quadrado, né? Mas essa é uma das possibilidades. Além de intervalo de confiança, a gente também usa a distribuição de Qi quadrado para realizar os testes de aderência, né? Quando você propõe um modelo probabilístico para o funcionamento da população, tira a amostra, faz a estimação de parâmetros e vai ver se aquele modelo probabilístico adere ou não adere aos dados, né? Às vezes esse teste de aderência também é chamado de teste de Qi quadrado para uma população. Tem os testes de Qi quadrado para independência, que é normalmente aplicado em tabelas de contingência. Quando a gente faz coleta de dados envolvendo aí 2 variáveis qualitativas, esse teste de Qi quadrado ele é amplamente aplicado para a independência. A gente quer saber se a linha e as colunas são independentes, né? E tem eu acho que na verdade, particularmente uso mais o teste de Qi quadrado para razão de verossimilhanças. É um teste de hipótese que está disponível, amplamente disponível para a gente, usa para comparar modelos, mas esse teste de razão de verossimilhanças ele raramente aparece
nos livros textos básicos de estatística básica, né? Mas para mim a maior utilidade dos testes de Q quadrado é, nesse caso aí, nos testes assintóticos da razão de verossimilhanças. Vamos fazer os exemplos aqui da distribuição de Q quadrado, para a gente ver como é que funciona, que esse é o nosso objetivo dessa aula aqui, né? Então, nosso exemplo 1, se a gente deseja construir um intervalo a 90% de confiança para a variância normal, da qual for retirada uma amostra de tamanho n igual a 10, quais os valores de Q quadrado para esses limites que a gente deve utilizar, né? Basicamente, aqueles limites que eu escrevi aqui. Então, a gente vai precisar, se o intervalo de confiança, se é um intervalo de 90% de confiança, 1 menos alfa é 0,9, então o nosso alfa é 0,10. O que acontece é que alfa sobre 2 vai dar 0,05, porque a gente tá dividindo a significância por 2, né? Deixando metade da significância para o lado esquerdo da distribuição, metade para o lado direito da distribuição. Acontece que quando a gente vai usar a distribuição de Q quadrado, eu já comentei, a gente vai precisar de dois valores da tabela de Q quadrado para construir os intervalos de confiança, né? Aquele associado com o quantil, no nosso caso aí, o tamanho é 10, então 9 graus de liberdade, né? E alfa sobre 2, então 0,025. Aqui não precisava nem estar em módulo, né? Porque Q quadrado é sempre positivo. Então, aí a gente vai precisar do Q quadrado também com 9 graus de liberdade e 1 menos alfa sobre 2. Aqui, 0,025. Escrevi um pouco errado aqui. Então, vamos lá. Corrigir isso aqui. 0,025 e o 1 menos alfa sobre 2, 0,975. Isso para construir o intervalo de confiança de 90%. Perdão aqui, mais uma vez. Então, o Q quadrado com 0,05, né? E o Q quadrado com 0,95. Porque é de 90%, alfa sobre 2, 5%, 1 menos alfa sobre 2, 95%. Ok? Vamos lá na nossa tabela de Q quadrado. Primeiro vamos no PDF, né? Então, nas tabelas PDF aqui, deixa eu encontrar. Então, lá nas tabelas PDF, vou fechar as outras coisas que estão abertas aqui. Na tabela PDF, é a tabela X, né? De Q quadrado. Vai fazer o download aqui, rapidão abre. Então, a tabela de Q quadrado, nas linhas, tem os graus de liberdade. No nosso caso, 9 graus de liberdade, porque intervalo de confiança para variância é n menos 1 grau de liberdade. Nossa amostra era 10, então grau de liberdade 9. A gente precisa de dois valores de Q quadrado aqui, que é o 0,05, né? Então a gente vai ter 3,325 e o 0,95, 16.919. Vamos escrever isso daí lá. Então, nosso primeiro Q quadrado, 3,325, que a gente usaria para construir o limite superior do intervalo de confiança, e o limite superior, 16,919. Beleza? Vamos usar também a ferramenta online que está disponível, que eu disponibilizei o link do portal. Então, mais uma vez aí, linha 9, coluna 0,05, 3,325, linha 9, coluna 0,95, 16.919. Lá no portal, para a gente usar a ferramenta online, dentro da tabela de distribuição, calculadora, distribuição de Q quadrado. Acesso o link. Então, grau de liberdade, 9.
ele desenha a distribuição de Q quadrado aqui pra gente. Probabilidade de x ser menor do que x, a gente vai preencher com o nosso nível de significância sobre 2. 0,05. Aqui, 3,325. Aí com mais algumas casas decimais. Basta só esse valor? Não, precisamos do parte superior. Daqui quadrado, 0,95. 1 menos alfa sobre 2. 16,919, né? Com mais, aproximadamente. Então, muito tranquilo, só preencher o grau de liberdade e os dois limites aqui da confiança ou da significância, né? Tranquilinho. Bom, no nosso segundo problema aqui, vou apagar essas coisas todas do primeiro. Vamos dar uma lida no problema. Ao lançar um dado particular de 6 faces 10 vezes, se pretende saber se é honesto, os resultados obtidos estão dispostos no quadro abaixo. Qual o valor crítico que deve ser utilizado para o teste de aderência a 5% de significância? Bom, nos testes de aderência, a gente quer saber se um conjunto de dados se adere, pode ser representado por um modelo probabilístico em particular, né? Nesse caso, a gente vai adotar um nível de significância de 5%, então o nosso alfa é de 5%. Nos testes de aderência é o nosso H0 e o nosso H1, né? Então o modelo se adere ou o modelo não se adere. Essas são as hipóteses nula e alternativa. Esse caso, a gente nunca, no teste de aderência, a gente nunca vai dividir o alfa por 2. Ele é sempre uma espécie de teste unilateral aí. Então, o nosso alfa de 5% está pronto, né? O quantio da distribuição, o valor crítico do Q quadrado, né? Para o teste de aderência vai ser o Q quadrado com um determinado número de graus de liberdade, a gente já vai ver, e na probabilidade acumulada 1 menos alfa. Então, no nosso problema aqui vai ser um Q quadrado com V graus de liberdade e 0,95 de probabilidade, né? Porque o nosso alfa é de 5%. Aqui, o nosso modelo probabilístico é de um dado de 6 faces honesto. Então, um dado de 6 faces honesto, o modelo probabilístico seria 1/6, as frequências esperadas, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1, 2, 3, 4, 5 e 1/6. Essas seriam as frequências esperadas, né? Então, essa aqui eu mostrei a frequência absoluta dos dados coletados, né? Então, teria que dividir isso aqui por 10, a frequência absoluta aqui, a frequência relativa seria meio, 2 dividido por 10, aqui a gente simplifica 1/5, 1/10, 1/5 de novo, 0 e 0, né? Então a gente quer saber se essas frequências relativas aqui são suficientemente distantes das teóricas, né, para saber se o modelo se adere ou não aos dados. Se a discrepância for muito grande, a gente vai rejeitar a hipótese nula, e se ela não for muito grande, a gente não rejeita a hipótese nula. Quem que determina se a gente rejeita ou não rejeita? O valor crítico de Q quadrado. No caso do teste de aderência, o grau de liberdade ele é dado por K menos P menos 1. K é o número de classes possíveis. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Então, 6 classes. Tanto faz aqui o número de vezes, você vê? É o número de classes que a gente está interessado, né? Então, 6 classes, porque o dado tem 6 faces, menos P, que é o número de parâmetros que precisaram ser estimados a partir dos dados. Como o nosso modelo aqui não tem nenhum parâmetro, esse modelo aqui é teórico, o nosso modelo teórico para um dado honesto, o número de parâmetros dele é 0, então menos 0.
menos 1. Então, o número de graus de liberdade no nosso problema, no nosso exemplo 2 aqui, é 5. Se eu estivesse fazendo um teste de aderência Poisson tem um parâmetro, né? Então, eu teria que descontar mais 1 aqui. Se eu estivesse fazendo um teste de hipótese com um modelo que tem 2 parâmetros, eu precisar estimar esses 2 parâmetros, eu tenho que descontar mais 2 aqui. Esse modelo aqui em particular não tem nenhum parâmetro, por isso que o P foi igual a 0 aqui. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? Para descobrir o valor crítico de Qi quadrado, a gente vai olhar na linha 5, na coluna 0,95. Então, a gente pode usar a tabela aqui, né? Então, a coluna 5, o valor 0,95 aqui é 11,07. Então, o que acontece? Se no teste de aderência a estatística calculada de discrepância do modelo adotado para o modelo suposto para os dados e o que os dados revelam for muito, se a estatística for maior que 11,07, a gente rejeitaria a hipótese nula e concluiria que o modelo não está bom. Se por outro lado o valor de Qi quadrado calculado for menor que o valor crítico, a gente não rejeita a hipótese nula. Isso daí é a questão no estudo de testes de hipótese que a gente vê essas coisas. Aqui só ensinando a olhar na tabela. Da mesma forma, a gente poderia vir aqui no aplicativo, né, na ferramenta online e preencher Qi quadrado com 5 graus de liberdade com probabilidade de 0,95. Dá um Enter, 11,0705, aí um pouco mais de casas decimais. Então, o nosso Qi quadrado, nesse caso, seria Qi quadrado crítico, né? O Qi quadrado com 5 graus de liberdade e 0,95% é 11,07. E essa é a resposta do exemplo 2. Vou já me adiantar aqui para a gente fazer mais um exemplo. Vou apagar tudo aqui que a gente acabou de fazer. Nosso exemplo 3, ainda de Qi quadrado, agora um teste de independência. Suponha que um educador queira avaliar se existe relação entre participação ativa dos pais nos deveres extraescolares e os desempenhos dos alunos em matemática. Ele dividiu a variável participação ativa, chamei de PAP aqui, em forte ou fraca, né, uma variável qualitativa com 2 categorias, e a variável desempenho em matemática, DM, nas classes baixo, médio ou alto. Classes, também uma variável qualitativa, né? A seguir, ele classificou cada uma das 300 crianças na amostra em uma das combinações dessas variáveis, né, e construiu a tabela de contingência abaixo. Qual o valor crítico que deve ser empregado para o teste de independência a 1% de significância? Então, no teste de independência, a gente, no teste de Qi quadrado para independência, a nossa hipótese nula é de que linhas e colunas são independentes, né? O que significaria dizer nesse problema que a participação ativa dos pais é independente do desempenho dos alunos em matemática. A participação ativa dos pais não influencia no desempenho dos alunos. Enquanto a nossa hipótese alternativa é que linhas e colunas não são independentes. Ou seja, que elas, de alguma maneira, essas variáveis qualitativas estão de alguma maneira relacionadas, né? O valor crítico de Qi quadrado, nesse caso, adotado a 1% de significância, eu vou ter que olhar nos graus de liberdade V, já vou falar, e no quantil 0,99, 1 menos alfa, também é um teste. Esses testes de independência também são, de certa forma, sempre unilaterais, né? Então, a gente vai
precisar olhar na tabela, na coluna 0,99, nos graus de liberdade para o teste de independência, é P menos 1 vezes K menos 1. É o número de linhas vezes o número de colunas menos 1. Então, são 3 linhas, né? Então, fica 3 menos 1, 2 colunas, 2 menos 1. Então, 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então, é um teste de Qi quadrado com 2 graus de liberdade. Então, a gente precisa procurar lá na tabela de Qi quadrado, na linha 2, na coluna 0,99. Então, linha 2, coluna 0,99. Então, o valor crítico de Qi quadrado para esse teste de independência é 9,21. Se o valor calculado for maior que o crítico, rejeita a hipótese nula. Aqui é a mesma coisa. Se a gente for usar a ferramenta online, a gente vai colocar aqui 2 graus de liberdade, probabilidade de 0,99 e vai observar aí 9,21, o mesmo valor ali da nossa tabela. Então, preenchendo aí, né, aproximadamente 9,21 é o nosso valor crítico de Qi quadrado para esse problema. Por fim, a nossa última distribuição, falando nossa última tabela, a tabela F. Na verdade, a tabela F, ela, assim como a T e a Qi quadrado, também tem os quantis da distribuição F. Porém, a distribuição F, como a gente vai ver, depende de 2 graus de liberdade, né? Tem o grau de liberdade 1 e o grau de liberdade 2. Então, o que é feito normalmente para as tabelas F é ter uma tabela para cada nível de significância adotado para o teste F. Ele também depende, a construção dessas tabelas também depende da solução de uma integral, numericamente, da distribuição F. Essa, às vezes, dependendo do material que você pegar, isso daqui vai estar escrito assim: 1 sobre beta de V1 sobre 2, V2 sobre 2, porque isso aqui é a função beta, tá? É o inverso da função beta, né, na verdade. Mas a função beta pode ser escrita dessa maneira, em função das funções gama, da função densidade e probabilidade da distribuição F. Né? A gente está querendo encontrar Q de acordo com essa probabilidade aqui, 1 menos alfa. Os testes F também vão funcionar de maneira similar aos testes de Qi quadrado, quando eles são, de certa forma, sempre unilaterais. A gente tem que a distribuição F vai depender de 2 parâmetros, o Ni1 e o Ni2, que são os graus de liberdade, V1 ou V2 também pode falar, né? Que a gente vai obter dependendo do problema que a gente tiver enfrentando, né? No R, a gente usa a função QF, o comando QF para calcular essa integral de forma numérica, né? E a interessante da distribuição F é que se a gente pegar, né, vamos pegar aqui uma variável aleatória x1 com distribuição de Qi quadrado com V1 graus de liberdade. E uma variável aleatória V2 com distribuição de Qi quadrado com V2 graus de liberdade. Se a gente calcular uma nova variável aleatória, por exemplo, uma variável aleatória W, como sendo x1 vezes V2 dividido por x2 vezes V1, isso aqui tem distribuição F com V1 e V2 graus de liberdade. Essa é a origem da distribuição F. Eu acho que eu escrevi em cima do meu rosto aqui, eu vou reescrever aqui em cima. Então a gente tem essas duas variáveis aleatórias aqui, a gente tomar a razão delas. x1, V2, x2, V1,
isso aqui tem distribuição F com V1, V2 graus de liberdade. Essa daqui é uma distribuição F com 5 graus de liberdade, com 5 e 5 graus de liberdade, né? E a distribuição F vai ter sempre esse formato bastante assimétrico aqui. E eu deixei o código em R, caso você queira rodar e brincar com os diferentes graus de liberdade para ver o formato que ela vai tomar. Se você sair de 2 graus de liberdade, ela já vai ter esse formato, vai mudar um pouco o achatamento e tudo mais da curva, mas ela vai ter sempre essa cara assimétrica aqui à direita. E Davi, quais são os usos da distribuição F? Bom, o que eu falo mesmo da distribuição F é para análise de variância, ou para a regressão linear simples, ou para os delineamentos inteiramente casualizados. Apesar de existirem outros testes F que são interessantes também, né? Teste F para homoceidasticidade de populações normais, e o teste de Levene para homoceidasticidade é um teste mais geral, às vezes ele é menos sensível que o teste F, porque o teste F para homoceidasticidade ele é muito sensível à falta de normalidade. O teste de Levene é mais robusto contra a falta de normalidade. De toda forma, esses testes estão avaliando se dois grupos podem ter a mesma variância, ou seja, um teste de homoceidasticidade. Eu não costumo falar desses dois testes aqui não nas aulas, né, nas nossas aulas presenciais, porém a gente usa bastante os testes F, ou para regressão linear simples, ou para análise de delineamentos inteiramente casualizados, e são esses exemplos que a gente vai tratar agora para finalizar essa aula de distribuições. Então, suponha um problema típico de análise de regressão linear simples em que foram obtidos 16 pares de observações XY. Então, a pergunta é: qual o valor crítico do teste F da análise de variância a 1% de significância? Bom, na análise de regressão linear simples, a gente calcula o quadrado médio de regressão e calcula o quadrado médio do resíduo, né? Inclusive, o teste F calculado ele vai ser dado por essa razão, quadrado médio de regressão pelo quadrado médio, esse aqui é o F calculado, né? O FC, pelo quadrado médio do resíduo. Acontece que cada um desses quadrados médios, eles são obtidos pela soma de quadrados dividido pelo grau de liberdade. E esses são os graus de liberdade da F que a gente vai procurar, né? Então, o grau de liberdade de regressão é sempre igual a 1. E o quadrado médio do resíduo é sempre n menos 2. Então, o nosso valor de F na análise de regressão linear simples, o F crítico vai ser de 0,99, porque é 1 menos alfa, né? Na linha 1, na coluna n menos 2. Veja só. Então, vai ser o F 0,99 na linha 1, porque esse é sempre o grau de liberdade da regressão linear simples. Como são 16 pares, o n é 16, o meu n menos 2 vai dar 14. Então, é aqui que a gente vai procurar o nosso F. Na tabela F de 0,99 ou 1%, dependendo do problema que você tiver, né? E na linha 1, coluna 14. Vamos lá. Tabelas em PDF. Agora, tabela F. Então, vai ter várias tabelas aqui F de acordo com o nível de significância. Por sorte, o nosso nível, a primeira tabela aqui já é a 0,01 de significância, né? O F 0,99. Nas colunas tem o grau de liberdade do numerador
no caso, o grau de liberdade de regressão, e nas linhas, o grau de liberdade do denominador, grau de liberdade do resíduo. Então, a gente vai olhar na coluna 1, na linha 14. Então, o nosso valor crítico do F, para análise de regressão linear simples, com 16 observações, com 16 pares, é 8,86, tendo adotado aí o nível de significância de 0,01, né? Então, lá na coluna 1, na linha 14, a gente encontrou o valor. Então, lá na linha 14, na coluna 1, a gente encontrou o valor de 8,86. E esse é o nosso F crítico do teste F para dar análise de variância para o modelo de regressão linear simples. Apagar aqui para a gente ver o nosso último exemplo. Como eu falei, eu trabalho nas aulas presenciais muito mais essas duas técnicas, né? A regressão linear simples e a análise de delineamentos inteiramente casualizados. Então, vamos observar aqui. Em um delineamento inteiramente casualizado balanceado, ou seja, todos os tratamentos aparecem com o mesmo número de réplicas, né? Então, com 5 tratamentos e 3 réplicas. Então, veja só, meu N total é 5 vezes 3, que é 15. Qual será o valor crítico do teste F da análise de variância? Claro que vai ser para tratamentos, porque é um delineamento inteiramente casualizado, a 5% de significância. Então, o que a gente quer? O nosso grau de liberdade de tratamento é sempre N menos K. Número total de observações menos número de tratamentos. Então, grau de liberdade de tratamentos. Esse é o grau de liberdade do resíduo. Então, o grau de liberdade. Vou escrever tudo de novo aqui. O nosso tamanho da amostra aqui. Número total de unidades experimentais. 5 tratamentos, cada um com 3 réplicas, vai ser 15. E o grau de liberdade de tratamento é K menos 1. O número de tratamentos menos 1. Então, se a gente tem 5 tratamentos menos 1, a gente tem 4 graus de liberdade para tratamento. E o grau de liberdade do resíduo vai ser N menos K. Agora sim, N menos K. Que é o número total de observações, 15, menos o número de tratamentos, que é 5. Então, o grau de liberdade do resíduo é 10. Como a gente vai fazer um teste a 5% de significância, o nosso F crítico vai ser o F 0,95 ou 5%, dependendo da tabela que você estiver usando, lá na linha 10, na coluna 4, né? Grau de liberdade do resíduo, grau de liberdade de tratamento. Vamos lá olhar. Então, nas linhas, vamos observar o título da tabela. Alfa 0,01 não é essa tabela que a gente quer. Alfa 0,01 não é essa tabela que a gente quer. Alfa 0,05. Essa tabela porque o nosso nível de significância é 5%. Nas colunas, grau de liberdade do numerador, ou seja, grau de liberdade do tratamento. Então, a gente está lá, a gente tinha 5 tratamentos, grau de liberdade é 4. Então, 4 graus de liberdade. Nas linhas, grau de liberdade do denominador, ou seja, o grau de liberdade do resíduo. 15 menos 5, 10. Então, a gente vem aqui, o nosso F crítico para este problema vai ser 3,48. Então, para completar aqui, né, nosso F crítico ser 3,48. Encerrando aí os nossos exemplos. Pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre o uso das tabelas estatísticas. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha
resolvido as suas dúvidas, porque costumeiramente na aula presencial isso é feito de forma mais dinâmica. Eu decidi fazer uma aula reservada aqui só para falar das tabelas. Espero que tenha sido suficiente. Qualquer coisa você me manda um e-mail, me chama no Instagram, né? Me manda um sinal de fumaça, alguma coisa nesse sentido, que a gente combina um horário para resolver suas dúvidas, beleza? Até mais.